Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma única pergunta. Você já recebeu o Espírito Santo? Sim, uma pergunta simples e direta. Você já recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida? O Espírito de Deus enviado do alto? Sim. Você já recebeu o Espírito de Cristo sobre a sua vida? Por que eu levanto essa questão? Simples. Se você ainda não possui o Espírito de Cristo desperto na carne, isso testifica contra você que você não pertence ao Senhor. Prova disto é que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, disse Paulo: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence ao Senhor. Se você ainda não recebeu este Espírito de Deus enviado do alto, assim como Jesus o fez e os profetas e os apóstolos, isso significa que você não pertence ao Senhor. Como assim não pertencer ao Senhor? Veja bem. Tanto os profetas como Jesus e os apóstolos, estes só realizavam milagres após terem recebido este Espírito de Cristo. Quando eles receberam este Espírito de Cristo, eles passaram a pertencer ao Senhor, ou seja, Deus passou a usá-los para realizar a sua obra neste lugar. Isso significa pertencer ao Senhor, pois este é o templo de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Agora a carne precisa despertar do Espírito. Nisso se constitui nascer de novo, porque o que é nascido da carne é apenas carne. Mas aquele que recebe o Espírito de Cristo se torna Deus em manifestação neste lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com os profetas, com Jesus e com os apóstolos. Todos se tornaram Deus desperto na carne. E Deus passou a usá-los para realizar a sua própria obra neste lugar. Isto significa pertencer ao Senhor. Sim, Deus se serve da carne para realizar a sua obra neste lugar. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz: Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne. Antes de receber o Espírito de Cristo, eles não eram servos do Deus Altíssimo. Eles realizavam a vontade da carne, não a do Espírito. Eles não pertenciam ao Senhor, não estavam sendo usados pelo Senhor, não realizavam milagres algum, porque Deus não havia se apoderado da pessoa deles, Deus não estava se servindo da pessoa deles, porque estes não pertenciam ao Senhor. Por isso, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 3, diz: Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Todos os apóstolos não pertenciam ao Senhor antes de terem recebido este Espírito de Cristo. Antes de receber o Espírito de Cristo, eles não pertenciam ao Senhor, ou seja, Deus não usava eles para realizar a sua obra neste lugar. Somente quando o Espírito do Deus vivo despertou na carne, é que Deus se apoderou da pessoa deles. Assim como havia se apoderado da pessoa de Saul, assim como Deus havia se apoderado da pessoa de Davi e de Sansão. Quando o homem Davi foi ungido no meio de seus irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Davi foi transformado em outro homem, assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com os apóstolos. Saulo de Tarso passou a se chamar Paulo. Disse Paulo: já não vive mais Saulo de Tarso, mas é Cristo que vive através de mim. Se era Cristo que estava vivendo através dele, podemos entender que este pertencia ao Senhor. Sim, o Espírito de Cristo já estava desperto na carne. A carne de Paulo já pertencia ao Senhor, porque Deus estava fazendo uso exatamente da pessoa de Paulo para realizar a sua obra neste lugar. Nisso se constitui pertencer ao Senhor.
Todo aquele que pertence ao Senhor é usado por ele, para Deus realizar a sua própria obra através da carne. Porque a carne é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Preste atenção, meu amigo. Veja o que consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. O Espírito de Cristo que estava neles, sobre os profetas, o Espírito Santo enviado do céu. Quando o Espírito Santo foi enviado sobre os profetas, a partir deste momento eles passaram a pertencer ao Senhor. E a partir de então, Deus passou a usá-los para realizar a sua obra neste lugar. Também, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, diz acerca de Jesus: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. Somente após os 30 anos é que Jesus deu início ao seu ministério, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele. Já não era mais Jesus de Nazaré, e sim o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, que estava vivendo através do homem Jesus. Quando o homem Jesus recebeu o Espírito de Cristo, ele foi revestido de poder. A partir de então, Deus passou a usá-lo para realizar a sua obra neste lugar. Por isso que o homem Jesus só teve o seu ministério estabelecido após os 30 anos, quando este Espírito de Deus se apoderou da vida dele. Então já não era mais Jesus de Nazaré, e sim o próprio Cristo, o Deus vivo, desperto na carne, meu querido amigo. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14, 17, 18 e 21, diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Somente pela virtude do Espírito, quando o Espírito se apoderou da vida dele. Então foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e o Espírito do Senhor é sobre mim, disse Jesus, pois que me ungiu. Quando? Somente aos 30 anos. Então disse Jesus: hoje se cumpriu esta escritura. Quando ele tinha 30 anos, quando ele recebeu este Espírito de Deus. Então, Deus tomou posse exatamente do homem Jesus para realizar a sua obra naquela ocasião. Nisso se constitui pertencer ao Senhor. Jesus não era mais de si mesmo, ele pertencia ao Senhor, uma vez que o Espírito de Cristo despertou na carne. Sim, meu amigo. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz: e saindo Jesus logo da água, foi batizado, e se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus vindo sobre ele. Nesta ocasião, ele se tornou o Cristo, o próprio Deus vivo, desperto na carne, como já havia acontecido com os profetas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 49, diz: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, revestido deste mesmo Espírito. Se você não vier a receber este Espírito de Cristo, você nunca pertencerá ao Senhor. O Senhor nunca poderá fazer uso da sua pessoa. Porque o Espírito precisa despertar na carne. Para você pertencer ao Senhor, o Senhor precisa despertar através de você. E neste caso já não será mais você que estará vivo, e sim o Senhor que estará fazendo uso do seu corpo, pois este é o corpo de Deus, é o templo de Deus, não a sua casa. A sua verdadeira identidade é a identidade de Deus. Disse o apóstolo Paulo: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então você entenderá. Quando este Espírito despertar na carne, você entenderá que você nunca foi este ser humano que estava realizando as obras da carne, mas sim o Deus vivo, aguardando despertar através do Espírito. Sim, meu amigo. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 24, disse Jesus: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. O Filho do Homem é exatamente Cristo, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Por isso disse o apóstolo Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo é gerado pela carne, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. O natural, sim, é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Agora a carne precisa despertar do Espírito, ou seja, gerar o Cristo em si mesmo. Sim, o Filho do Homem é Cristo, meu amigo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 10 e 12, disse Jesus: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, que Deus estava desperto através dele? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, disse Jesus,
Por que ele não dizia de si mesmo? Porque era o Espírito que estava desperto na carne, que estava falando através dele. Mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Não era o homem Jesus que estava realizando as obras, porque o homem Jesus agora pertencia ao Senhor. E era o Senhor que estava realizando as suas obras através dele. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim, disse Jesus, ou seja, aquele que receber deste Espírito também, que despertar da sua verdadeira identidade, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para junto do meu Pai. Sim, todo aquele que nasce de novo, todo este que recebe o Espírito de Cristo, se de fato o Espírito de Cristo está desperto em você, então você não pertence mais a você mesmo. Você pertence ao Senhor. Neste caso, é o Senhor que está te usando para realizar a obra dele neste lugar, porque toda a carne é Deus em manifestação. Repito, foi o Verbo que se fez carne. Por isso, veja, meu querido amigo, o que consta no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12. Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Não era pelo poder de Pedro que aquele homem estava andando novamente, mas era pelo poder de Deus. Sim, porque Pedro pertencia ao Senhor, uma vez que ele recebeu o Espírito de Cristo. Era Deus que estava realizando a obra dele através de Pedro, porque Pedro pertencia ao Senhor. Era Deus que estava usando Pedro para realizar a sua obra neste lugar. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 20 a 23, disse-lhe Jesus, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a questionar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Sim, eles sabiam que somente Deus podia perdoar pecado ou realizar qualquer milagre. Jesus, porém, disse: qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Porque perdoar pecados e realizar um milagre é a mesma coisa. E só Deus poderia realizar milagres ou perdoar pecados. Como o Espírito de Deus estava desperto na carne deles, podemos entender que eles eram Deus em manifestação. Sim, os escribas e os fariseus não estavam equivocados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas como eles pertenciam ao Senhor, ou seja, como Deus havia se apoderado da pessoa deles quando este despertou na carne, podemos entender exatamente porque não há blasfêmia nenhuma. Por isso, disse Jesus, vós sois deuses. Sim, não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Sim, todos nós somos deuses, pois foi o Verbo que se fez carne. O que pega aqui é que o Verbo precisa despertar na carne para tomar posse da sua verdadeira identidade. Desperta, tu que dormes. Tu és Deus em manifestação. Está dado o recado. Um abraço a todos. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.